Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai investigar uma pergunta que, olha, mexe com todo mundo. Nós controlamos os nossos desejos ou são eles que nos controlam? E para nos ajudar a pensar nisso, vamos mergulhar na lição 9, que tem um título muito direto: Vontade, o que move o ser humano. É um tema fascinante, né? E a lição organiza o raciocínio em 3 pontos principais, sabe? Primeiro, ela define o que é a vontade na perspectiva bíblica. Tipo, a capacidade que Deus nos deu para desejar, para escolher e, claro, para agir. Certo. Depois, ela analisa essa dualidade, como os desejos podem nos prender, mas, ao mesmo tempo, como a redenção em Cristo nos liberta, nos capacita a viver pelo Espírito. E qual é o terceiro ponto? E, por fim, algo bem prático, um mapa do processo da tentação, para a gente aprender a identificar e, o mais importante, a vencer. Excelente. E o versículo-chave que amarra tudo isso é o de Gálatas 5,16, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, ela é bem forte. Na prática, a gente está falando de qualquer desejo intenso ou é algo mais específico? Tipo aquele desejo que nos desvia do caminho. Exatamente isso. É um desejo intenso que puxa a gente para longe do propósito de Deus. E o ponto de partida da lição é que a vontade não é só um querer. É a força motriz mesmo, sabe? A própria ação. Uhum. A nossa conversão, por exemplo, é descrita como um ato da vontade, onde, movidos pela graça, a gente abre mão da nossa vontade para abraçar de Cristo. É o livre-arbítrio na sua forma mais pura, assim. E a gente vê como esse mecanismo pode dar muito errado desde o comecinho da história, né? O caso de Eva no Éden é um estudo de caso perfeito. Perfeito. Não foi algo de impulso, começou com um pensamento, uma dúvida que a serpente plantou e que a fez olhar diferente para o fruto. Exato. E esse pensamento alimentou uma emoção que virou um desejo e só então veio a ação. É um roteiro que se repete com a gente até hoje, não é? Totalmente. Mas sabe o que eu acho ainda mais intrigante? É o caso de Adão. Sim. A lição destaca algo crucial sobre ele. Pois é, ele não foi enganado como a Eva. O problema dele foi, e a lição usa essa expressão, uma fraqueza de vontade. Isso é muito profundo. É demais. Hoje a gente talvez chamasse de pressão social ou medo de contrariar alguém. Isso. Mesmo sabendo que a pessoa está errada. É um dilema terrivelmente humano. Ele conhecia a verdade, mas a vontade dele cedeu. E essa ideia de ceder me conecta com outro exemplo da lição. O povo de Israel no deserto. Nossa, esse exemplo é muito forte. Eles foram libertos fisicamente do Egito, mas a mente continuava presa lá. Eles se tornaram escravos do próprio desejo, da saudade da comida. E a parte que mais me marcou foi a advertência de que Deus atendeu ao desejo deles, mas fez definhar a sua alma. É assustador, né, pensar que a gente pode conseguir o que tanto quer e mesmo assim se esvaziar por dentro. É o paradoxo da vontade sem governo. E é aqui que o Evangelho vira a chave. A luta entre a carne e o espírito que Paulo descreve, ela é real, é constante. Não é que os desejos ruins simplesmente somem, então? Não de jeito nenhum. A grande mudança é que, pela obra de Cristo, o poder do pecado sobre nós foi quebrado. Agora, como diz lá em Romanos 8, o nosso ser redimido se inclina para as coisas do Espírito. Entendi. A vitória não vem da nossa força, mas de andar no Espírito. Faz todo sentido. Então não é sobre ter uma super força de vontade, mas sobre a qual fonte a gente está se conectando. E como isso funciona na prática? No momento da tentação. A lição, cito o que Tiago escreveu, né? Exatamente. E Tiago usa uma imagem muito viva. Ele diz que a gente é atraído e engodado. Ou, trazendo para hoje, a gente é fisgado pela isca do nosso próprio desejo. A isca. A isca parece boa, parece inofensiva, mas ali esconde um anzol, entende? O desejo entorpece a nossa razão até o pecado parecer algo aceitável. Até desejável, talvez. Até desejável. E a chave, segundo a lição, é abortar o processo bem ali, no comecinho. Rejeitar a isca antes de morder. Isso exige uma vigilância constante. E no final,
A lição traz uma perspectiva que eu achei linda. Não devemos ver a vontade ou os desejos só como inimigos. Não mesmo. Pelo contrário. Uma vontade saudável, guiada por Deus, é uma bênção. É a fonte do nosso ânimo, do entusiasmo, da motivação para fazer as coisas. É um presente de Deus para nos impulsionar. Perfeito. Isso deixa a gente com uma reflexão final muito prática, assim. A gente fala muito sobre vigiar contra os maus desejos, o que é essencial. Uhum. Mas a questão que fica é, como podemos, de forma ativa, sabe, cultivar uma vontade que se alinha com o propósito de Deus? Como transformar nossa vontade diária numa força que não só evita o mal, mas que nos move com alegria e propósito para as boas obras que Ele preparou para a gente?